a língua e as estradas. Então nós vemos ali o cuidado do Senhor em promover esse meio para que o evangelho se espalhasse. Através da Via Ignácia, Paulo sai de Filipos, passa por Anfípolis. Vamos ver aqui. Ó. Aqui, opa, cadê você, mouse? Aqui. Aqui tem Filipos, Anfípolis, Apolônia e chega em Tessalônica. Esse pedacinho aí de Filipos até lá dá cerca de 150 quilômetros. Provavelmente, como a palavra diz, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, ou seja, não houve um trabalho, uma preocupação de Paulo de trabalhar o evangelho nessas cidades, no sentido de plantar uma igreja nesses lugares. O seu objetivo era chegar em Tessalônica. Então, essa ideia o texto já transmite para nós, tendo passado por Anfípolis e Apolônia. Provavelmente pontos de descanso, por causa uma média de 50 quilômetros entre cada pedaço dessa estrada. De Filipos até Tessalônica, 150. Provavelmente eles pararam estrategicamente para descansar nesses dois lugares. A Polônia tinha um ponto interessante de onde o pessoal estrategicamente parava, por exemplo, com cavalos. A Bíblia não diz que eles viajaram a cavalo. Não sei se os irmãos, para pôr eles para fugir, puseram em cima dos cavalos, pagaram os cavalos para eles ir rápido. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz. A Bíblia nos diz apenas que eles passaram por essas duas cidades para chegar até Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Nós já falamos sobre isso. Estratégia do apóstolo Paulo. Falamos sobre a vantagem que seria uma sinagoga, evangelizar com uma sinagoga presente. Você já evangeliza tanto judeus experientes na palavra de Deus, no trato com a palavra de Deus, quanto gentios que têm simpatia pela verdade, pela palavra. Então você já tem meio caminho andado. Você ter uma audiência judaica que conhecia a palavra e que passa a crer no Senhor, você forma uma liderança para a igreja muito mais rápido. Você já cria ali um apoio, uma base para que o trabalho permaneça, não é verdade? Porém, apesar do texto fazer parecer, a forma da narrativa fazer parecer que foi tudo muito rápido, o que nós podemos ver do que nós temos aqui no texto, em contraponto com as cartas que mencionam essa presença de Paulo em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, mostra que provavelmente esse tempo foi um pouquinho maior. Né? Não são apenas as 3 semanas que o apóstolo Paulo passa na sinagoga no seu primeiro esforço evangelístico. Então nós temos ali que no versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, ou seja, já era a forma, o seu hábito de trabalhar, foi procurá-los e por 3 sábados tratou com eles acerca das Escrituras. Então esse é o início do trabalho de Paulo, é o trabalho de atrair essas pessoas para o Evangelho. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra para um público que estava familiarizado com aqueles textos. A gente explorou um pouquinho no último estudo alguns textos que Paulo poderia ter usado. Né? Nós sugerimos alguns textos que Paulo poderia ter usado. Usamos como exemplo de como
Paulo poderia pregar o evangelho a partir do Antigo Testamento, demonstrando, expondo que era necessário que o Cristo padecesse, morresse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido por Deus no Antigo Testamento. Jesus, que eu vos anuncio. Isso está exposto ali no versículo 3. No versículo 4, diz que Paulo diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Então, alguns deles são quem? Já que ele faz uma distinção entre alguns deles, da numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A gente vê 3 grupos aqui. Quem são alguns deles? Lá no versículo 1 fala, né? Onde havia uma sinagoga de judeus. Esses judeus vai acompanhar, né? Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, ou seja, os judeus. Por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras. Com eles quem? Os judeus. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Né? Alguns deles, ou seja, continua falando dos judeus da sinagoga. Deu para acompanhar, né? Perdão. Corroborando com o versículo 4, eu gostaria de comparar com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quem pode ler? Capítulo 1, versículo 5, bem forte, bem bonito. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Muito bem, agora o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, nos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Pode ler o 10 também. Para guardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira do mundo. Muito bem, então nós temos aqui a repercussão, o impacto da palavra, o impacto da pregação do evangelho no meio deles. Não um impacto interior, mas também um impacto visível. A transformação interior transborda para fora. Né? Então, o evangelho chegou até vós, não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Então, aqui, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso fala sobre quem são esses que deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro? Quem? Está abaixo. Os gregos, muito bem. A numerosa multidão de gregos piedosos. Interessante que uma coisa que nos fala
muito interessante nisso é que eram gregos piedosos, mas que precisaram abandonar os ídolos. Ainda estavam presos nos seus costumes. Eles faziam uma fé híbrida. Eles procuravam, gostavam, ouviam a respeito do Deus verdadeiro, mas precisaram deixar os ídolos. É claro que o evangelho ele acaba se espalhando e alcançando outras pessoas. Isso traz uma repercussão, isso traz... O evangelho ele é assim, ele vai se espalhando. Deveria ser assim, ir se espalhando. Alguém se converte, alguém é tocado. E já transmite isso para sua família, já transmite isso para os seus amigos, já transmite isso para os seus vizinhos, já transmite para alguém que fala, olha, você precisa ir lá naquele lugar para você ouvir o que eu ouvi a respeito do Deus verdadeiro. Isso deveria acontecer. Esse amor, essa empolgação, essa alegria. Olha, você precisa ir lá comigo. Então, você vai vendo o movimento do evangelho no meio deles e a ação poderosa do evangelho transformadora no meio do povo de Tessalônica. Esse processo, vamos dizer assim, que o apóstolo Paulo vai narrar e vai comentar na carta aos Tessalonicenses, principalmente na primeira carta, é uma demonstração, e tem alguns detalhes interessantes, de que não foram só aquelas primeiras 3 semanas, mas o que nós lemos no versículo 4, foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas. Persuadidos e unidos. Ou seja, houve uma união, houve pessoas que se agregaram a esses irmãos. Muito provavelmente, esse versículo 4, e o início do versículo 5, que fala do desenvolvimento de uma inveja por parte dos judeus a respeito de Paulo e Silas, esse processo de compreender o que estava acontecendo, esse processo de entender, puxa, nós, entre aspas, perdemos da nossa religião para a religião deles, para essa novidade que eles trouxeram, essa mentalidade de terrena, carnal, de quem não conheceu por crer no Filho de Deus, no verdadeiro Senhor e Salvador, que veio para esses homens também judeus. E que morreu para salvá-los também. Mas esses homens que não compreenderam, que rejeitaram a mensagem do Evangelho e se apegaram às suas tradições, ao seu amor pela sinagoga e pela sua posição como representantes do judaísmo ali em Tessalônica, esses homens, essa compreensão demorou algum tempo para eles saberem o que estava acontecendo. Não foi do dia para a noite. Como é que a gente sabe que não foi do dia para a noite? Abre em Filipenses 4, de 15 a 16. Dá uma olhada que interessante isso. Como certas coisas são... A gente junta as peças e elas começam a dar um entendimento para nós. Quem que vai ler os versículos 15 e 16 bem bonito e alto para o microfone captar? Desculpa, Pedro, eu gostei daquela ideia que você deu aquela vez de alguém segurar o microfone para rodar no esquema. Não é bom para todo mundo ouvir
a leitura? Tá aqui, por aqui? Microfoninho? Esse tem bateria, já dá para os irmãos ler que é melhor. Aí. Joia. Pode ler, Felipe, por favor. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Deu tempo da igreja de Filipos mandar 2 ofertas para o apóstolo Paulo enquanto ele esteve em Tessalônica. Então esse espaço do versículo 4 para o versículo 5, aí a gente já vê que não foi assim no dia seguinte. Não é verdade? Deixa eu só puxar aqui uma coisinha. Aqui. Isso. Ó, a distância que como a gente falou, entre Filipos e Tessalônica, entre 150 e 160 quilômetros. O normal era as pessoas fazerem uma viagem dessa de 5 a 7 dias. Só de ida. Então imagina que essa oferta teve que viajar pelo menos aí uns 5 dias. E a pessoa que voltou para lá, demorou mais uns 5 dias, no mínimo. A notícia das necessidades de Paulo chegar em Filipos também teria sido através de alguém que os visitou, que entrou em contato, que viajou para lá e depois voltou para Filipos. Ou mandou recado, mandou alguma cartinha, algum aviso para a igreja. A igreja teria que se organizar para recolher essas ofertas. Gente, pensa que não tem nada de tecnologia. Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem e-mail. É tudo a pé, é tudo boca a boca. Ou então algo escrito, um recado escrito. Não tem carro, tem no máximo um burrinho, um cavalo, alguma coisa. Então, percebe como do versículo 4 para o versículo 5 tem, só nesse detalhe de Filipos, de 2 ofertas enviadas para o apóstolo Paulo, a gente já vê que não foi um pequeno tempo que ele ficou ali, em Tessalônica. Alguns dizem assim que isso poderia ter... Se as 2 ofertas tivessem sido mandadas em seguida, para fazer o processo, levaria de 6 a 8 semanas. Certo? Então, pelo menos uns 2 meses a gente pode contar para esse trâmite das ofertas acontecer. Mas não quer dizer que aconteceu de forma seguida. Por isso, alguns cronologistas entendem que o apóstolo Paulo poderia ter ficado até uns 6 meses lá em Tessalônica. Certo? Olha só que interessante isso aqui. Quem vai ler para mim? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Os cronologistas dizem que os estudiosos, né, falam que a carta aos Tessalonicenses foi escrita de Corinto. Corinto é capítulo 18 de Atos. Dentro, talvez, do mesmo ano, 1 ano e meio, Paulo teria escrito essa carta aos Tessalonicenses de Corinto. Alguns sugerem que teria sido, se não for o primeiro, um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Ali bem no ano, entre o ano 50 e 52 depois de Cristo. Então, a própria urgência que Paulo demonstra na carta, nós vamos ler alguns versículos, mostra que não foi muito tempo depois. Nós vemos na própria carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, escrito: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, dentro desse processo de alguns meses que Paulo ficou em Tessalônica, ele se levanta a perseguição, ele tem que fugir, mas ele vamos ler 1 Tessalonicenses 3, o 1 e o 2, é importante isso. Ele fala assim, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, as preocupações, né, que Paulo tinha, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então havia uma preocupação do apóstolo Paulo em os instruir, em enviar Timóteo. Só que, mesmo enviando Timóteo, pouco tempo depois, talvez um ano e meio depois que a igreja é estabelecida em Tessalônica, o apóstolo Paulo já está falando aqui que aqueles irmãos deviam acatar com apreço os que trabalhavam entre eles e que presidiam eles no Senhor, ou seja, já tinha liderança estabelecida cuidando daquela igreja com poucos meses de trabalho do apóstolo Paulo, mas também não foram 3 semanas. Percebe? Não é nem pouquinho, mas também é surpreendente o fato de que não foi tanto assim. Mas era uma igreja nova que precisava de orientação, tinha lacunas, tanto é que nós temos o texto que nós estudamos bastante aqui, que é o capítulo 4, aqueles irmãos estavam sofrendo com falta de entendimento, conhecimento a respeito da garantia do salvo em relação à ressurreição, em relação à volta do Senhor. O Senhor Jesus, eles provavelmente estavam esperando que o Senhor Jesus voltasse em breve, naqueles dias, mas estavam preocupados com os que haviam morrido. Nós vimos isso já bastante, né? Então, Paulo precisou trazer esse ensino e ajudar os irmãos nessa parte. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que o apóstolo Paulo está exortando, então, uma igreja que já tinha uma liderança estabelecida. Nós vimos já sobre a conversão de gentios pagãos, muitos gentios pagãos que se converteram para servir ao Deus vivo. A instrução teológica detalhada sobre as questões dos fins dos tempos, da escatologia, que Paulo expressa aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, nos mostra que aqueles irmãos
pelo menos a liderança da igreja, era capaz de ler, compreender e ensinar essas coisas complexas. Então não eram assim pessoas que caíram de paraquedas lá e falaram, ui, agora você é presbítero. Não, eram pessoas que foram de alguma maneira preparadas pelos irmãos ali, pelo apóstolo Paulo. Nós vemos também a dedicação do apóstolo Paulo. Ele tem uma preocupação, ele manifesta essa preocupação. Nós já lemos ali os versículos 1 e 2 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 2, versículos 17 e 18, quem vai ler para nós? 1 Tessalonicenses 2, 17 a 18. Quais versículos mais? 17 e 18, do capítulo 2. Né? Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Detalhe interessante, nós vemos a diferença aqui entre duas formas do servo de Deus ser barrado, né? A gente viu lá no capítulo 16 eles sendo barrados, mas pela direção do Senhor, do Espírito Santo, para que eles fossem para o lugar que o Espírito Santo queria que eles pregassem. Eles queriam ir lá para Bitínia, tentaram ir para a Ásia, aí o Senhor os impediu e mostrou que eles deviam ir para a Macedônia, onde eles estão agora. Nesse caso, o apóstolo Paulo foge de Tessalônica, tenta voltar para lá, mas aqui o Espírito Santo nos revela que quem impede é Satanás. Então há esse tipo de barreira. O apóstolo Paulo não fala exatamente o que foi, mas eu penso, alguns irmãos também que conjecturam a respeito que teria sido por problemas em relação à perseguição. É possível, é o mais direto ao texto, porém nós não sabemos, pode ser qualquer outra coisa. Mas o apóstolo Paulo, como a questão, alguns irmãos entendem que, como ele interpreta que é Satanás, ele entende, ele tem essa revelação do Senhor de que é Satanás quem estava impedindo, provavelmente é aqueles que são inimigos do Evangelho, que estavam a serviço de Satanás. Nós temos também, Paulo não pôde, então ele manda Timóteo no lugar dele. Nós já vimos isso. Né? Bom, os irmãos têm uma ideia da preocupação do apóstolo Paulo com eles, através desses textos. E agora também nós vamos ver um pouco da liderança do trabalho prático de Paulo, do discipulado de Paulo, no capítulo 2 ainda, de 1 Tessalonicenses, nos versículos 7 e 8. Quem vai ler para nós? Isso. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, ao amo que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós.
Olha só, o apego, o afeto, a entrega. Então a gente vê esse exemplo do apóstolo Paulo como líder cristão, como discipulador, que eu e você, precisamos aprender com ele. Essa entrega pelos nossos irmãos, por aqueles que estão recebendo o Senhor através de nós, através dos nossos dons espirituais. Cada um de nós precisamos, como o apóstolo Paulo era, como ele mesmo demonstra, imitador de Cristo, como imitador de Cristo, demonstrar esse tipo de amor. Essa é uma coisa na qual nós precisamos crescer, cada um de nós. A demonstração desse tipo de amor por aqueles a quem nós discipulamos. Sejam as crianças, sejam os nossos familiares, sejam os irmãos no meio da reunião do povo de Deus, seja em casa, seja onde for, a expressão dos nossos dons espirituais precisa acompanhar um amor semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, como era o amor de Paulo. Eles se tornaram carinhosos, qual uma ama que acaricia os próprios filhos. É interessante que, olha só que legal a comparação que ele faz, né? O que era uma ama? O que era uma ama? Tem alguém que está usando outra versão? Tem uma palavra mais fácil de entender? Está dizendo mãe aí? Dizendo mãe? A palavra ama aqui, interessante que alguns irmãos colocam, que ama é aquela que cuidava dos filhos dos outros. Né? É diferente o cuidado da ama cuidando dos filhos dos outros, em relação ela acariciar os próprios filhos. A ligação é diferente. O afeto é diferente. O apóstolo Paulo fala assim: eu não cuidei de vocês como uma cuidadora, uma babá. Eu cuidei de vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos, que tem afeto, carinho pelos próprios filhos. E olha só, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a própria vida. Então, o apóstolo Paulo já havia experimentado o que seria a realidade que o Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos. Odiaram a mim, vão odiar vocês também. Ele sabia que esse era o risco iminente de qualquer trajeto que ele fizesse em relação à pregação do Evangelho. Ele não considerava a possibilidade da musiquinha, né, do Aladim junto com a namoradinha dele no tapete da Disney, né? O mundo ideal. Quem é dessa? Nossa, eu sou velho, né? Cantando isso aqui. Quem já assistiu Aladim? Quem já ouviu O Mundo Ideal? É o nome da música, né? O mundo ideal. Aquela coisa, aquele sonho, aquela ilusão, aquela paixão bonitinho. Vamos viver. Não, o apóstolo Paulo não tinha esse tipo de ilusão. Ele sabia que para pregar o evangelho e amar os irmãos, ele daria a própria vida. Era um amor de dar a própria vida. Estar disposto a. Quem vai ler o versículo 11 para nós?
Desculpa. 1 Tessalonicenses 2:11. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o pai trata os seus filhos. Olha só. Então, olha só a linguagem que Paulo usa, uma linguagem de amor, de seio familiar. O sentimento, o afeto de uma mãe que acaricia os filhos, e o cuidado que eu tenho com vocês é como de um pai. Certo? Versículo 12 diz, né, exortamos, consolamos, admoestamos. Então, essa parte do pai de liderança, de aconselhamento, de empurrar para frente, de falar é assim que faz, né? Tem essas coisas, hoje tá na moda na internet, nesses videozinhos, diferença de pai, de mãe, né? Não sei quantos vêm, o algoritmo escolhe o que vai passar para cada um, mas no meu escolheu que algumas vezes quer passar sobre isso, né? Que a mãe, ela é acolhimento, né? Proteção, e pai é preparo para a vida, né? Tem que incentivar a ir para frente, a crescer. E então a gente vê o apóstolo Paulo trabalhando de uma forma completa no discipulado desses irmãos em relação ao afeto que ele tinha por esses irmãos. Agora, o versículo 9, quem vai ler para nós aí desse mesmo texto? Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, que como noite e dia labutando para não termos a custa de nenhum de vós, nos proclamamos o Evangelho de Deus. Então aqui nós vemos o esforço sacrificial do apóstolo para pregar o evangelho, para discipular, para ensinar a igreja, para formar aquela igreja. Que ele não queria ao mesmo tempo ser pesado financeiramente para a igreja. Então, tem labor, tem fadiga, tem trabalho, para não viver à custa dos irmãos, mas ao mesmo tempo, para se sustentarem. Eles eram uma equipe que fazia tendas, né? Tendas, a gente comentou faz tempo, já que era um bom negócio naquela época. Muita gente viajava, muita gente precisava de tendas para poder fazer as viagens mais longas, principalmente comerciantes, pessoas que iam investir em tendas para poder viajar e vender os seus produtos. Os soldados precisavam de tendas de todo tipo, né? As autoridades, desde as pessoas mais simples até ele desligou, até as pessoas mais abastadas precisavam de tendas. Eles provavelmente tinham uma técnica, né, em couro que eles aprenderam. Interessante que os judeus e os povos daquela época em geral trabalhavam muito essas técnicas de tendas, né? E eles tinham essa preocupação. O computador apagou de vez. Vamos ver se ele volta. Ele não curte muito, ele ficou... eu acho que eu liguei aqui, mas ele deu que a bateria não está carregando. Não tem problema, a gente vai... Vamos lá. Deixa ele reiniciar aí. Nós temos, além do esforço do apóstolo Paulo para trabalhar e ao mesmo tempo pregar o evangelho, também mostra o esforço. Nós vemos também o esforço do apóstolo Paulo. Deixa eu só abrir aqui de novo, só para a gente seguir lá. Aqui, pronto, ele abriu.
que ele tinha zelo e preocupação pastoral contínua pelo rebanho do Senhor, né? Versículos 10 a 12, quem pode ler para a gente de novo, por favor? Não, isso, 1 Tessalonicenses 2, de 10 a 12. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Zelo pelo rebanho, preocupação pastoral contínua, vendo uma preocupação não só com passar informação para os irmãos. Olha, a Bíblia diz isso, a profecia é assim, isso é evangelho. Não é só uma preocupação doutrinária, mas uma preocupação com a construção de um caráter semelhante a Cristo no coração dos irmãos, na vida dos irmãos. A palavra piedade aqui, né? Vós sois testemunhas do modo que, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. A palavra piedosa fala sobre devoção ao Senhor. Nisso nós podemos incluir a oração, uma vida de exemplo de oração. Uma vida justa, ou seja, um irmão que tomou cuidado de dar exemplo, de ser irrepreensível no procedimento, de vigilância pessoal em relação ao seu caráter e procedimento, e procurando exortar, que é aconselhar, demonstrar, encorajar o caminho certo a seguir, consolar os irmãos, ajudá-los nas suas dificuldades, ser amável em relação às suas debilidades, aos sofrimentos dos nossos irmãos e admoestando também, ou seja, quando precisava também com amor, com todo o afeto que ele já expressou aqui, com todo o carinho profundo que ele tinha por aqueles irmãos, também chamar atenção quando precisava chamar atenção, para que eles vivessem de um modo digno do Senhor, né, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, eles tinham que andar de uma forma digna, como representantes do reino de Deus, como representantes da glória de Deus. Espelhos da glória do Senhor, do caráter glorioso do Senhor. Agora, todo o sofrimento que eles passam, tudo que custou para aqueles irmãos, para Paulo, para Silas, para Timóteo, lembra que Lucas ficou em Filipos, né? A narrativa de Atos volta a falar eles e não mais nós. Então, Lucas que está contando a história, fica em Filipos, eles vão para Tessalônica. Então aqui nós temos Paulo, Silas e Timóteo. Nós vemos que esse sofrimento é compensado por alegria. Em 1 Tessalonicenses 2, aí mesmo, os versículos 19 e 20. Quem vai ler para nós? Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Muito bem. Tudo o que o Senhor proporcionou pelo poder do Espírito Santo
no meio daquelas pessoas, tudo que o Senhor produziu no meio daquelas pessoas de salvação, de comunhão, de transformação, de crescimento espiritual, tudo aquilo de pregação, de divulgação, de espalhar o Evangelho, tudo que eles fizeram, tudo que o Senhor realizou através deles, promoveu grande contentamento no apóstolo Paulo e naqueles que o acompanharam. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Sim, vós sois realmente a nossa glória, a nossa alegria. Esse amor dedicado do apóstolo Paulo resultou em uma recompensa gloriosa. Falou assim, diante do Senhor, lá naquele dia, vocês vão ser a nossa coroa. Poder entregar vocês como fruto do nosso trabalho na presença do Senhor é o que traz algo profundamente prazeroso ao nosso coração. É aquele prazer que só se tem quando um propósito é plenamente atingido e satisfatório, e muito além dos propósitos que nós acabamos produzindo na nossa mente, fruto dos nossos desejos e ambições. Mas é quando você atinge aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios capítulo 1, o beneplácito da vontade de Deus. É a plenitude do propósito atingida de forma prazerosa. É aquilo que dá realmente um sentido. O ministério compensa? Compensa. O Senhor Jesus, segundo o próprio Espírito do Senhor, ali ao profeta Isaías, fala a respeito do Senhor ver o fruto do seu penoso trabalho. Nós vemos... Deixa eu ver aqui... Irmãos, ainda bem que isso aqui não funcionou, porque os meus slides eles estão bagunçados. Ia ficar volta, vai para frente, volta para trás. Voltando agora para Atos, capítulo 17, onde nós estávamos. Estou sem óculos, está quase no fim. Então nós pensamos um pouco ali no meio dos versículos 4 e 5 do capítulo 17. O que aconteceu nesse meio, não é verdade? Os judeus, versículo 5 de Atos 17, os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Jason, muito provavelmente, era um convertido de Tessalônica e que estava hospedando os irmãos ali naquele momento, naqueles dias. É possível, na Bíblia não nos fala, que a casa de Jason fosse algum dos
não só o ponto de hospedagem dos irmãos, mas também uma das casas em que a igreja poderia se reunir, já que isso era o procedimento comum naquela época. E talvez os judeus, nesse tempo, perceberam que a casa de Jason era meio que o centro onde tudo isso acontecia. Boa parte do que nós vimos aqui. Então eles vão até Jason, mas esses homens, né, Paulo, Silas, Timóteo, não estavam ali naquele momento. Não os encontraram, então arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. E o que ele fala? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esse versículo é bem famoso, né? Nós muitas vezes nas mensagens missionárias, nos apelos ao evangelismo, nos apelos à diferença que a igreja tem que fazer nesse mundo, é evocado esse versículo, não é verdade? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha só que a fama dos cristãos. Olha só, ainda que a gente possa, de alguma maneira, ver aqui um exagero, entre aspas, né, retórico, para reforçar o argumento acusatório daqueles que os levavam às autoridades, não deixa de ser verdade. O evangelho estava se espalhando pelo mundo. E o evangelho estava, sim, transformando a mentalidade das pessoas. E quando o evangelho chega num determinado lugar, ele incomoda. Humanamente falando, ele incomoda, mas espiritualmente falando, ele incomoda muito mais. Quando nós percebemos que quando o evangelho está entrando em um determinado lugar, a tendência historicamente é que alguma perseguição se levante. Isso nós vemos claramente nas Escrituras, mas também nos relatos missionários que nós vemos ao longo da nossa vida, que nós vamos aprendendo e ouvindo. A oposição de Satanás é imediata. Às vezes atacando quem prega, às vezes atacando a quem recebe o evangelho. Não sei se você, quando conheceu o evangelho, sentiu, percebeu, pode lembrar, poderia relatar para a gente algum episódio de alguém se opondo, alguma situação trazendo dificuldade. Um parente, algo da rotina, das circunstâncias da rotina que te eram naturais, mas que parece que trouxe algum problema inédito, surgiu. Algum impedimento para que você leia a palavra, algum impedimento para que você orasse. É claro que ao longo do tempo, nós como cristãos deveríamos, ao irmos amadurecendo, deveríamos aprender a lidar com essas coisas e superá-las. Mas isso também é verdade, cada um de nós podemos dizer que o inimigo nunca desiste de nós, não importa quantos anos de convertido nós tenhamos, de nos atrapalhar.
Agora, é interessante que na carta aos Tessalonicenses nós podemos ver uma preocupação profunda do apóstolo Paulo com esses irmãos, porque com poucos meses de evangelho eles estavam recebendo uma oposição muito séria. E o fato dele ter que sair correndo de lá deixou preocupações na sua mente com relação àqueles irmãos. É muito difícil você largar coisas, né, com pontas desamarradas, né? Você ter que largar tudo de repente para atender uma emergência e você fica preocupado com o que ficou por fazer, se as pessoas que ficaram responsáveis vão dar conta, se alguém vai conseguir concluir o trabalho, o que vai ser daquilo. Então a preocupação do apóstolo Paulo era legítima. Mas é bem verdade que aqui os judeus estão acusando particularmente Paulo e Silas e, por consequência, Timóteo. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Percebe que, quando é conveniente, os judeus continuam usando a mesma estratégia. A mesma acusação que foi feita em relação ao nosso Senhor Jesus. Né? E que ele havia se declarado rei. Os judeus clamam diante de Pilatos no seu cinismo político: não temos rei senão César. Né? Essa negação do Filho de Deus permanece aqui. É algo que continua. Pedro está falando, né, sobre estou acompanhando, Pedro. Estou meio atrasado, mas estou acompanhando lá, né, sobre a tribulação como um período onde Deus restaura Israel através do crisol, né, depurando como se depura prata e ouro. Eles vão precisar passar por isso, porque eles negaram o Senhor e continuam negando o Senhor, a não ser aqueles que individualmente vão crendo, sendo agregados à igreja. Mas o judeu, como judeu, ele vai passar por esse período de sofrimento. O judeu, como povo judeu, vai passar por esse período de sofrimento para poder se quebrantar até que eles reconheçam, a servidura seja quebrada e eles se rendam àquele que é o Messias deles. Jesus, o Filho de Deus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Eles levam até... Lembra que tem no centro da cidade tem a praça? Igual, a mesma coisa. Tem o Bema. Tem os politarcas, que são as autoridades. São sempre dois. Tessalônica, assim como as outras cidades que nós vimos também, era uma cidade independente, com grande prosperidade, com grande prestígio. Para manter a sua liberdade, o seu prestígio, a sua posição diante de Roma, a sua autonomia, eles precisavam ter o famoso culto ao imperador. Todas essas cidades romanas que eram referência tinham o culto ao imperador. E esse culto ao imperador era uma das, vamos dizer assim, das obrigações para manter as boas relações com Roma e a posição que a cidade ocupava, em termos políticos, a flexibilidade política que aquelas pessoas tinham, e os privilégios que eles tinham. Então, você dizer
que aqueles homens estavam pregando um outro rei, que não César, podia abalar a estabilidade deles, a prosperidade deles, a boa vida deles, a posição política deles. Mexia com o ego, mexia com a questão política. Então era um argumento bem sujo, bem mentiroso, bem na forma como nós dizemos assim, uma bela de uma narrativa, tentando emplacar isso diante das autoridades para impedir que aqueles homens continuassem pregando sobre o Senhor Jesus. Bom, foi feita o Jason e ali, os irmãos que estavam ali, eram quebra-galho, eram os que haviam hospedado. Aqueles homens reconheciam isso, ó, eles hospedaram aqueles. E a culpa deles era um pouco menor, eram apenas cúmplices, deu para se livrar com uma fiança. Né? Na Almeida Corrigida, tem aí quem está com a Almeida Corrigida ou não? Pelo menos na Corrigida Fiel usa outra palavra em vez de fiança. Eu esqueci agora a palavra certa, mas bem interessante. Parece até outra coisa, mas se junta as duas coisas fica muito interessante. Então, no versículo 10 diz: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Esses irmãos permanecem incansáveis. É perseguido, é acusado, mas a estratégia é a mesma. Eles vão ali na confiança no poder do Senhor, no poder do Evangelho mesmo. Continuam insistindo com a estratégia da sinagoga. Que o Senhor nos ajude a aprendermos com esses irmãos, a dissecarmos os segredos. A gente fez só um pequeno panorama, uma pequena pincelada, mas a respeito de como seriam os bastidores de uma estadia do apóstolo Paulo numa cidade em que ele pregasse o evangelho e formasse a igreja. Era o trabalho apostólico, eles não apenas pregavam e iam embora, eles pregavam, eles acolhiam, eles cuidavam, eles ensinavam, eles estruturavam, eles conduziam, até que aqueles homens tivessem condições de cuidarem uns dos outros, até que a igreja conseguisse caminhar. Porém, tudo isso, para resumir, nos leva a mais uma reflexão. Totalmente dependentes do Senhor, do Espírito Santo. Se levanta a perseguição, eles têm que sair correndo, ainda que eles tenham preocupações, ainda que hajam lacunas, ainda que hajam cuidados a serem tomados ainda pela igreja de Tessalônica, eles têm que confiar que o Senhor está cuidando. É o Senhor que está cuidando. Eles sabem que a igreja é do Senhor. Eles são dispenseiros, servos, cuidadores, pastores, e não donos. Aquele que é Senhor da igreja, que passeia no meio da igreja, que conhece a igreja, que cuida da igreja, que é a cabeça da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, continua cuidando dos nossos irmãos em Tessalônica, assim como ele continua cuidando de cada um de nós. O cuidado do Senhor se expressa através de nós. E nós expressamos o nosso cuidado através do poder que o Senhor nos dá para expressarmos. Que a gente viva, procure viver. Esse evangelho prático que o apóstolo Paulo pregou, ensinou e viveu.
Deus abençoe a sua palavra, a sua coração. Amém.